outras informações e notícias para a gente destacar com os nossos comentaristas. Voltando aqui ao Brasil, o Conselho Nacional de Justiça iniciou na última sexta-feira um mutirão carcerário para rever prisões de pessoas acusadas por tráfico de drogas. A análise desses casos vai até fevereiro do ano que vem, 2025, e foi determinada após o Supremo Tribunal Federal fixar aquela quantidade de 40 gramas de maconha para diferenciar porte e uso pessoal. Ao todo, cerca de 497 mil processos penais serão revisados. Você, Roberto Mota, não necessariamente a pessoa que foi detida até 40 gramas de maconha antes da mudança de entendimento por parte das autoridades, não quer dizer que essa pessoa fosse usuária. Talvez pudesse ser um traficante em final de expediente. É sempre importante a gente explicar isso, né? Imagina o traficante de drogas que sai com 1 quilo de maconha para vender, sei lá, fim de semana, na praia, numa festa. E aí no final do expediente ele tem somente 30 gramas de maconha. Foi preso. Ficou preso por um tempo, daí houve aquela mudança de entendimento, vai ser liberado no mutirão carcerário. E aí ele recebe esse benefício, vai para a rua. Mas isso não quer dizer que ele estava simplesmente curtindo a vida com os amigos, vez ou outra enrolava um cigarro de maconha para curtindo a brisa, olhando para o mar. Não é isso que funciona, então é sempre bom diferenciar. E nisso o mutirão não vai conseguir colocar uma lupa e fazer o raio-x, né? Quem é quem? É evidente que não vai, Caniato. Basta um mínimo de raciocínio e de bom senso para saber que essa história do peso das drogas que estão em posse da pessoa é apenas um dos fatores a serem considerados na avaliação do fato da pessoa ser ou não um traficante. Isso é óbvio, mas a confusão criada em torno desse tema é proposital. Apesar de todo o empenho das polícias, as polícias estaduais e federal, a sensação que a gente tem é que o Estado brasileiro não tem mais vontade de combater o narcotráfico. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falou muito bem nesse encontro que teve dos governadores com o governo federal para tratar desse projeto de centralização das polícias. O governador disse: a minha polícia prende um traficante armado com fuzil. O traficante logo diz: eu sou traficante, porque ele é enquadrado no crime associação para tráfico de drogas. Se eu não me engano, a pena vai de 4 a 8 anos. Mas no Brasil existe o fetiche da pena mínima. Então o traficante sabe que ele vai ser condenado a 4 anos. E aí tem mais um acréscimo por causa do fuzil, que é mais 1 ano e pouco. Ou seja, o sujeito que está traficando drogas, armado com fuzil, enfrentando a polícia, é condenado a 5 anos e pouco de prisão. Sabe quanto tempo esse indivíduo fica atrás das grades? 8 meses. Foi o que o governador disse. Agora, como é que você classifica isso, se não de deboche, se não de desprezo pela vida dos cidadãos brasileiros? Como é que você explica isso para a viúva do Márcio, que foi assassinado no sábado aqui no Rio de Janeiro? Como é que você vai explicar isso para o filhinho dele quando ele crescer? Que é aqueles bandidos que assassinaram o pai dele, que provavelmente tem uma ligação com o narcotráfico, porque todo crime que é cometido aqui no Rio de Janeiro, crime violento, de uma forma ou de outra, está ligado ao narcotráfico. Como é que você pode explicar para essa viúva e para esse órfão que agora o governo brasileiro está fazendo um mutirão, mas não é para socorrer as vítimas dos 40 mil homicídios, as famílias das vítimas, ou dos milhões de assaltos? É para tirar da cadeia criminosos, usando um critério que faz muito pouco sentido. Pois é, depois daquela mudança de entendimento para diferenciar traficante de usuário, fixando 40 gramas como um peso de corte, aproximadamente, Dávila, 497 mil processos serão analisados nesse início de mutirão para revisar prisões que foram feitas por conta de porte de maconha. Dávila. É a vitória da impunidade. Mais uma vez, a impunidade vencendo o jogo. Por um entendimento do Supremo,
O Senado aprovou uma lei endurecendo, mas ela continua ali parada na Câmara. Por que a Câmara não dá a devida celeridade a isso para dirimir esta interpretação descabida do Supremo sobre um assunto que tem que ter legislado pelos deputados e senadores eleitos pelo povo? Portanto, parte dessa tragédia está numa interpretação do Supremo. A outra parte está na morosidade do Congresso para não fazer um projeto andar que caminhou com a devida celeridade no Senado. No Brasil, cada um tem que fazer a sua parte para combater a impunidade. Cada vez que tem vácuo do poder, só um lado ganha. É o lado da impunidade. Quem perde é o cidadão de bem. Você, Cristiano Beraldo, quais aspectos a gente precisa refletir sobre o início desse mutirão que vai revisar as muitas detenções que aconteceram por porte de maconha? Agora, muito possivelmente, né, quem no histórico tiver sido detido com até 40 gramas, talvez receba esse benefício e vá para a rua, Beraldo. Canhato, esse é mais um dia normal no Brasil, mais um dia da nossa rotina. A rotina no Brasil é fazer mutirão para soltar. Não existe mutirão para prender. Aliás, quando há um esforço para prender, como a polícia de São Paulo fez, ela é atacada. Esforço para prender, para pegar bandido, para responder à altura aqueles marginais que ousam sacar uma arma, apontar e atirar num policial. Quando a polícia vai para cima deles, aí não falta gente para apontar o dedo, não falta gente da imprensa para dizer que a polícia mata demais, que a polícia é muito violenta, coitadinho dos que estão ali simplesmente tendo que cometer crimes para sobreviver, o que é uma absoluta mentira no Brasil. Você não tem esse crime da pessoa que está roubando para colocar comida na mesa. O marginal ladrão, ele está roubando, ele está traficando, ele está sequestrando, ele está cometendo crime para bancar um estilo de vida que ele almeja, que ele quer ter. O importante para ele é o carro, a moto, é a calça jeans, é o tênis, é o boné, é o cordão de ouro. Esses vagabundos querem isso. E a gente não pode se iludir. Temos o sistema judiciário, parte do nosso sistema judiciário, servindo a esses marginais para facilitar-lhes a vida. Quando, na verdade, o que o Brasil precisa para ter um mínimo de dignidade para os brasileiros é justamente o oposto. É um mutirão para colocar em cana esses marginais e cuidar para que eles não saiam de lá antes de cumprirem toda a sua pena. Mas só há esforço para soltar, só há esforço para o benefício, só há esforço para liberar essa turma. Então, Canhato, infelizmente, a gente vai construindo esse desalento na sociedade de bem. Nós olhamos para esse tipo de coisa, para esse tipo de cena, e vamos cada vez mais chegando à conclusão que no Brasil o crime vale a pena, que nós somos os trouxas, nós somos os palhaços, nós somos os bobocas que trabalhamos, pagamos impostos e bancamos estes que dão vida mansa, que ficam passando a mão na cabeça dos marginais que nos assolam todos os dias. Muitas manifestações das pessoas aqui no nosso chat: Rodrigo Azevedo, Valdomiro Neves, Joe Macedo, Paulinho, enfim, muitas mensagens. E o Valdomiro escreveu o seguinte: Mota, impressionante a preocupação com os traficantes. Eu pude ler algumas outras mensagens que questionam essa curiosa rapidez, né? Nossa, um mutirão para liberar, ou se não liberar, pelo menos para analisar quase 500 mil processos, né? 500 mil de processos. E muitos naturalmente perguntam por que não gastam a mesma energia ou não empregam todo esse esforço para rever a nossa legislação ou mesmo para endurecer penas. Você acha que a gente volta a falar daquilo que você trouxe há pouco? Tem uma questão ideológica que acaba sendo preponderante, Mota?
Não há dúvida, Caniato. E hoje, por sorte, eu estou aqui com a minha demonstração prática do que eu sempre digo aqui, ó. Eu estou aqui com a minha cestinha ideológica. Quando você chega para se filiar à esquerda, você bate lá na porta, eu quero ser esquerdista a partir de hoje. Você recebe essa cestinha aqui. Na cestinha tem, por exemplo, o fim da propriedade privada, tem aqui drogas. O uso de drogas é uma coisa normal, está tudo dentro da cestinha. Tem o estatismo, tudo tem que ser resolvido pelo Estado. Tem o ativismo judicial, olha aqui, eu não sei se dá para ler ativismo judicial, tem a demonização da polícia e tem uma coisa que é incompreensível para as pessoas normais, que não são ativistas de esquerda, que é a bandidolatria. Olha aqui, essa aqui está bem grande. A bandidolatria é essa ideia de que o criminoso é um pobre coitado, que só cometeu crime porque não teve oportunidade, porque precisava levar um pão para casa. Isso é desmentido pela ciência. O professor Peri Chiquida, que eu já entrevistei no Conexão Mota, tem um trabalho científico feito com presos em vários estados do Brasil. A última pesquisa que o professor fez foi no estado de São Paulo. As descobertas do professor são impressionantes. Ele descobriu que mais de 50% dos criminosos presos tinham imóveis em seu nome no momento em que cometeram o crime. Que tal isso? A pessoa que tem um imóvel, mas precisa levar um pão para casa e aí teve que cometer um crime. E mais, a descoberta mais espantosa que o professor fez foi que, com esses criminosos presos no estado de São Paulo, a renda média mensal obtida com o crime pelos criminosos era de R$46 mil. R$46 mil por mês. Esses são os pobres coitados que precisavam levar um pão para casa. E aí o professor, usando metodologia científica que permite detectar quando os criminosos estão mentindo, o professor perguntou: se você fosse o Estado, que medidas você tomaria? Que medidas o Estado poderia tomar que impediriam você de continuar a cometer crime? E os criminosos não vacilaram. Disseram: prisão perpétua ou pena de morte. Pois é, quando o Mota compartilhou com a gente a cestinha, a Maria Madalena Tabai Bergner escreveu: criativo, Mota, criativo, grande Mota, elogiando você por essa apresentação e, claro, é uma maneira de ilustrar muitos dos comentários que o Mota traz aqui para a gente. Você, Dávila, claro que é preciso também questionar a celeridade e o esforço, né, por parte das nossas autoridades, no caso CNJ, para revisar essas prisões por porte de drogas, né? Muitos falam, por que não também empregar esse mesmo esforço para revisar prisões ou outros crimes que acabaram culminando com detenções e também para revisar a nossa legislação. Enfim, poderia também ter um esforço conjunto para outras áreas, né, Dávila? É verdade, Caniato, mas é a lei da física. Toda ação depois precisa ter uma contração ou a reação. A ação é o Supremo imiscuiu num assunto específico do poder legislativo porque dizia que o legislativo estava demorando muito para regulamentar. Então eles se arvoraram o poder de regulamentar aquilo que é exclusivo do legislativo. Qual foi a reação? O Senado aprovou rapidamente uma lei endurecendo as penas com drogas e tratando toda a quantidade, qualquer quantidade, como crime. Só que aí foi para a Câmara e aí caiu no esquecimento. Então, o ponto, não adianta um pedaço do legislativo fazer a sua tarefa. Se não existir um senso de urgência dos senadores e dos deputados em relação a uma questão tão séria quanto essa, então o vácuo vai ser ocupado pelo judiciário, que por meio do seu ativismo vai legislar. Então, é o que eu digo, cada um tem que fazer a sua parte. Veja, hoje mesmo aqui nos Pingos nos Is, demos a notícia da celeridade de um projeto de lei justamente
para rever o absurdo das audiências de custódia. Então, ou temos uma agenda mínima que tratamos como questões urgentes para restabelecer a ordem, para restabelecer que nesse país criminoso vai ser preso, ou nós vamos viver nessa eterna bagunça que a cestinha do Mota vai se tornar cada vez mais a realidade do Brasil, a realidade fictícia de uma ala do Brasil que acredita que bandido é vítima da sociedade. Esse tiro curto, Dávila, só para a gente fechar essa reflexão, por que você acha que o projeto está parado no Senado? Qual é a explicação? O que parou na Câmara, foi aprovado no Senado. Foi aprovado no Senado porque ele está parado na Câmara Federal. Este é o ponto. Porque alguém, e só tem uma pessoa, é o presidente da Câmara que tem que colocar isso em votação em urgência. Então, ao não colocar isso, porque tem outros interesses políticos e outras questões, mas... Se não foi até agora também. Exatamente, mas é não tratar com urgência, é uma questão que é urgente, que está afetando a vida dos brasileiros. Está aí hoje, mesmo aqui, nós estamos noticiando que mais de quase 500 mil criminosos podem ser soltos em última instância, porque carregaram menos de 40 gramas de droga, provavelmente maconha, e, portanto, podem ser soltos. É um absurdo isso. Isso é um desrespeito ao cidadão, porque provavelmente tem alguma outra questão que está à frente de uma medida imprescindível de ser votada rapidamente. Só relembrando, o Senado aprovou, esse que não é nenhum projeto, é uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza posse e porte de qualquer droga. Não é maconha ou lança-perfume, não, qualquer droga. Criminalizou, posse e porte. Agora, Câmara Federal precisa colocar isso em votação, né? E muitos apostam, bom, Câmara tem uma quantidade grande de parlamentares que se dizem conservadores liberais. Muito possivelmente vai passar também na Câmara Federal, só precisaria ser colocado em votação.